Nos guias que eu faço, e quando eu estou subindo de nível algum outro personagem, geralmente aparece uma única dúvida que acaba sendo comum para todo mundo quando começa a jogar o WoW, ou que está querendo mudar de classe ou mudar de alguma especialização, que é qual a melhor raça para X, qual a melhor raça para um bruxo de destruição, para um sacerdote das sombras, para qualquer classe que você queira jogar. No geral, esse tem um número específico para isso daqui, mas eu vou falar para vocês o porquê que é meio complicado de você parar para prestar atenção nesse tipo de coisa, e o ideal é que você foque em outros atributos de cada uma das raças. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo olhando algumas raças específicas para mago, então eu estava olhando especificamente para o mago de fogo. E a primeira coisa para poder falar é sobre como funciona ou como interfere as raças do jogo para cada uma das classes que você está tentando jogar. A primeira coisa é que as raças elas interferem em especializações específicas, não em classes específicas. O que isso quer dizer é que, normalmente uma raça vai ser boa para, por exemplo, um mago de fogo, mas teoricamente ela vai ser menos eficaz para um mago de gelo. Isso porque cada uma das especializações tem atributos que acabam beneficiando elas mais do que outros. Por conta disso, por exemplo, o mago de fogo, é evidente que ele acaba dando muito dano crítico, e por conta disso, é comum que raças com uma quantidade de crítico maior ou, especificamente, que dêem uma quantidade maior de dano crítico, acabem sendo melhores. Por conta disso é difícil de você falar para você escolher uma raça específica para cada uma das classes, porque é natural que você acabe mudando de especialização conforme você vai jogando. E é meio complicado de você ficar preso nisso daqui, porque se realmente for essa a sua ideia, você vai acabar inevitavelmente gastando muito dinheiro para poder mudar de raça para cada uma das especializações quando você está com vontade de jogar. E é óbvio que eu não recomendo que você faça isso. Eu vou deixar na tela aqui, mostrando para vocês, uma tabela que explicava exatamente qual que era a diferença de DPS para cada uma das raças, especificamente no Mago de Fogo. Se vocês verem, as duas primeiras raças que estão aparecendo é o Tauren e o Anão. Tá em inglês, mas acompanhem comigo, por favor. O Tauren e o Anão eles acabam dando mais dano com o Mago de Fogo, justamente porque o efeito da racial dele, passiva, é que ele tem um efeito maior de dano crítico. Então qualquer acerto crítico que você causar no seu inimigo vai causar mais dano se você for um Tauren ou um Anão. É muito o dano que muda? Não, não é muito. Se você vê a última raça que faz uma quantidade de dano pro Mago de Fogo, é o Vulpera, e a diferença é de 4.000 pontos de DPS. Se vocês quiserem saber exatamente qual que é a porcentagem que isso representa, a verdade é que representa menos de 3%, o que significa que não é necessário que você leve isso em consideração. E por que eu falo que não é necessário você levar isso em consideração? Porque 3% de dano, provavelmente tem outras maneiras de você conseguir isso daqui. Melhorando seu posicionamento, sabendo como a luta funciona, melhorando a sua rotação e as suas habilidades na hora de usar cada uma das habilidades que você tem para o seu personagem, usando seus cooldowns de maneira eficiente, o próprio encantamento que você está usando no seu personagem, mecânicas da luta que caem ou não em você, tudo isso daí interfere pra caramba e vai acabar interferindo muito mais do que simplesmente o racial do seu personagem. Fora isso, existem outras raças que conseguem melhorar o seu DPS, normalmente focado em raciais que são ativas, como por exemplo o Orc e o Troll. O Orc e o Troll tem duas raciais que o pessoal geralmente gosta, que o do Troll aumenta a aceleração e o do Orc, se não me engano, aumenta o poder de ataque ou o poder de magia, que era um atributo que existia antes, mas ainda existe na forma do racial do Orc. O que eu quero dizer com isso daqui é que não vale a pena você ficar focando muito na parte de raciais, porque é inevitável, você vai acabar se frustrando quando você quiser mudar a especialização, e o principal não é isso que vai fazer o seu DPS aumentar tanto. Existem outras maneiras de você fazer isso com o jogo, com as suas habilidades enquanto você joga. Minha recomendação é que você faça a sua raça baseada no que você gosta. Provavelmente na aparência do personagem, na lore, é indiferente. Qualquer uma das coisas que você escolher vai ser bom o suficiente para o conteúdo que você está fazendo. Porque o principal é que se eu estou me perguntando qual que é a melhor raça e você está se perguntando qual que é a melhor raça, nós não estamos no ponto onde isso vai fazer muita diferença. As pessoas que fazem raid no Mítico para tentar ser o primeiro do mundo a completar, elas sabem exatamente o que elas querem fazer. O mais importante, se vocês realmente quiserem saber levar em consideração qual a melhor raça para cada uma das classes, não é muito levado com dano, mas sim a utilidade. Na época do Legion, do Tomb of Sargeras, existia um problema onde várias guildas estavam mudando boa parte das raças deles para Goblins. Isso não por conta de algum dano, mas sim por conta do pulo com foguete que o Goblin tinha. Ele podia burlar algumas mecânicas quando alguma classe específica não tinha como fazer isso daqui. Sempre que você era empurrado de uma plataforma ou precisava cair de uma distância muito grande, você podia usar esse pulo para poder resetar
o momento em que você estava sendo empurrado para trás ou a distância da sua queda. Isso daí era muito mais eficiente do que qualquer aumento de dano. Isso sempre acontece, já aconteceram outras vezes. Muitas raciais foram mudadas por conta disso daqui, porque elas acabavam interferindo muito no jogo, mas no geral, não se preocupem com isso. Se vocês querem saber qual é a melhor raça para determinada classe sua, qualquer uma. Não é isso que vai fazer você ser um jogador melhor ou pior. É óbvio que se a sua intenção é chegar no mínimo, qualquer detalhe é bom para você, e é dessa maneira que você se diverte, e eu conheço gente assim, sem problema nenhum. É melhor você dar uma olhada no site que eu vou deixar na descrição, tenta navegar por ele, é um pouco confuso, mas lá eles têm todas as raças especificadas para cada uma das especializações. E aí você consegue encontrar mais fácil também qual que vai dar aquele um pouquinho a mais, o 2%, 1%. E só para eu lembrar, no caso do Mago de Fogo, é uma das diferenças mais gritantes. Fora disso, classes e especializações que não giram em torno tanto de um atributo específico, de um efeito específico, a diferença é menor ainda. Acaba sendo diferença de 1% e que eu volto a dizer, no fim das contas não faz diferença nenhuma. E aí, qual a raça que você gosta e ela é melhor para sua classe?